Você sabia que nem todos os vegetais são os amigos que pensamos? Isso mesmo! Hoje, vamos explorar um lado surpreendente e chocante da alimentação saudável que pode deixar você de queixo caído. A doutora Mindy Pelz, especialista em jejum e saúde, revela que alguns vegetais comuns podem, na verdade, alimentar células cancerígenas e causar danos ao nosso corpo. Imagine que aquele prato colorido que você acredita ser tão saudável pode conter ingredientes que, ao invés de proteger, podem potencialmente prejudicar a sua saúde. O que você deve evitar para proteger seu corpo? Quais vegetais podem estar sabotando seus esforços por uma vida saudável? Prepare-se para uma viagem reveladora pelo mundo dos vegetais que podem estar fazendo mais mal do que bem. Fique conosco até o final e descubra como fazer escolhas alimentares mais inteligentes e nutritivas. Você não vai querer perder essas informações valiosas. Quando falamos sobre alimentação saudável, muitas vezes pensamos que todos os vegetais são benéficos para o nosso corpo. No entanto, a doutora Mindy Pelz nos alerta sobre um grupo específico de vegetais, aqueles ricos em açúcar, como cenouras e beterrabas. Embora esses vegetais sejam nutritivos, o seu alto teor de açúcar pode, em excesso, alimentar células cancerígenas e prejudicar a saúde. Os vegetais que possuem um sabor adocicado, como as cenouras e as beterrabas, são naturalmente ricos em açúcares simples. Quando consumimos esses açúcares, eles são rapidamente convertidos em glicose no nosso organismo. A glicose é uma fonte de energia vital para o nosso corpo, mas as células cancerígenas também utilizam a glicose como combustível para crescer e se multiplicar. Isso significa que, ao ingerir grandes quantidades de vegetais ricos em açúcar, podemos inadvertidamente estar alimentando essas células prejudiciais. Por exemplo, a cenoura é um vegetal muito popular em saladas, sopas e até mesmo em sucos. Ela é rica em beta-caroteno, que é ótimo para a visão e a saúde da pele. No entanto, em porções grandes, o açúcar contido nas cenouras pode contribuir para o aumento dos níveis de glicose no sangue. O mesmo se aplica à beterraba, que é frequentemente utilizada em sucos detox e saladas. Apesar de seus benefícios nutricionais, o alto índice glicêmico da beterraba pode ser problemático para quem está tentando controlar o açúcar no sangue. Além disso, o consumo excessivo desses vegetais açucarados pode levar ao ganho de peso e à resistência à insulina, condições que estão associadas a um risco aumentado de câncer. Quando o corpo se torna resistente à insulina, os níveis de glicose no sangue podem se elevar ainda mais, criando um ambiente favorável para o crescimento de células cancerígenas. Mas não se preocupe! Isso não significa que você precisa eliminar completamente esses vegetais da sua dieta. A chave está na moderação e na consciência sobre como e quanto você está consumindo. Em vez de usar cenouras ou beterrabas como os principais ingredientes em suas refeições, considere usá-los como complementos. Por exemplo, adicione algumas fatias de cenoura em uma salada com folhas verdes escuras, que são ricas em nutrientes e têm um índice glicêmico mais baixo. Além disso, é importante equilibrar a ingestão de vegetais açucarados com alimentos que ajudam a regular os níveis de glicose no sangue, como proteínas magras, gorduras saudáveis e fibras. Esses alimentos podem ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e garantir que você obtenha os nutrientes necessários sem sobrecarregar seu corpo com açúcar. Em resumo, vegetais ricos em açúcar, como cenouras e beterrabas, podem ser uma parte saudável da dieta, mas o consumo deve ser moderado. Preste atenção ao tamanho das porções e combine-os com outros alimentos que ajudam a equilibrar os níveis de glicose no sangue. Assim, você pode desfrutar dos benefícios desses vegetais saborosos sem colocar sua saúde em risco. Quando falamos de uma dieta saudável, muitas vezes pensamos em como os vegetais são essenciais para o nosso bem-estar. No entanto, a doutora Mindy Pelz nos alerta sobre um grupo específico de vegetais que merece atenção, aqueles ricos em amido, como batatas e milho. Embora sejam deliciosos e nutritivos, esses vegetais podem se transformar rapidamente em glicose no nosso organismo, o que pode alimentar células cancerígenas. Os vegetais ricos em amido, como batatas, milho e ervilhas, são fontes de carboidratos complexos. Isso significa que eles contêm uma quantidade significativa de amido, que é uma forma de carboidrato que nosso corpo precisa quebrar para usar como energia.
Quando consumimos esses vegetais, nosso sistema digestivo transforma o amido em glicose. Embora a glicose seja uma fonte de energia vital para as células do corpo, as células cancerígenas também se alimentam dela. Isso pode se tornar um problema se a ingestão desses vegetais não for controlada. Por exemplo, as batatas são um alimento básico em muitas culturas e são frequentemente consumidas fritas, assadas ou em purês. Embora sejam uma boa fonte de vitaminas e minerais, o alto índice glicêmico das batatas significa que elas podem elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Quando isso acontece, o corpo produz insulina para ajudar a controlar esses níveis. No entanto, uma produção excessiva de insulina pode criar um ambiente propício para o crescimento de células cancerígenas. O milho também é uma fonte popular de carboidratos e é frequentemente consumido em forma de grãos, pipoca ou em pratos como saladas e sopas. No entanto, o milho também possui um alto teor de açúcar natural. Assim como as batatas, o consumo excessivo de milho pode levar a um aumento nos níveis de glicose no sangue, contribuindo para a resistência à insulina e, potencialmente, para o desenvolvimento de câncer. Portanto, é importante considerar como e quanto desses vegetais estamos consumindo. Isso não significa que você deve eliminá-los completamente da sua dieta, mas sim que deve ser consciente sobre o tamanho das porções e a frequência com que os ingere. Ao invés de fazer do amido a base da sua refeição, pense em usá-los como acompanhamentos. Por exemplo, em vez de fazer uma refeição onde as batatas são o prato principal, combine-as com uma proteína magra e uma abundância de vegetais de folhas verdes. Isso ajuda a equilibrar a refeição, proporcionando nutrientes adicionais e mantendo os níveis de açúcar no sangue sob controle. Além disso, ao preparar vegetais ricos em amido, escolha métodos de cocção mais saudáveis. Cozinhar no vapor ou assar em vez de fritar pode ajudar a manter seus nutrientes e reduzir a adição de gordura e calorias desnecessárias. Em resumo, vegetais ricos em amido, como batatas e milho, podem ser uma parte deliciosa da sua dieta, mas é fundamental consumi-los com moderação. Preste atenção ao tamanho das porções e equilibre sua alimentação com outros alimentos que ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue. Dessa forma, você pode desfrutar dos benefícios desses vegetais saborosos sem comprometer sua saúde. Quando se trata de alimentação saudável, muitas pessoas acreditam que todos os vegetais são benéficos para a saúde. No entanto, a doutora Mindy Pelz nos alerta sobre os riscos dos vegetais processados. Esses produtos, que podem incluir desde conservas a snacks de vegetais, muitas vezes contêm ingredientes que podem ser prejudiciais ao nosso corpo e até mesmo alimentar células cancerígenas. Os vegetais processados são aqueles que passaram por algum tipo de alteração antes de chegar às nossas mesas. Isso pode incluir o uso de conservantes, corantes, açúcar e sódio em quantidades excessivas. Embora esses vegetais possam ser práticos e convenientes, a sua qualidade nutricional é frequentemente comprometida. Um exemplo clássico é o milho em conserva, que muitas vezes é embalado com adição de açúcar e sódio para melhorar o sabor e a durabilidade. Esses ingredientes não apenas alteram o perfil nutricional do milho, mas também podem contribuir para o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Outro exemplo são os snacks de vegetais, como chips de batata doce ou palitos de cenoura. Embora possam parecer uma opção saudável, muitos desses produtos são fritos ou carregados de temperos que contêm açúcar, sódio e aditivos artificiais. O problema é que, quando consumimos esses snacks, estamos introduzindo uma quantidade considerável de calorias vazias e substâncias químicas em nosso organismo. Esses aditivos não apenas fornecem pouca nutrição, mas podem também influenciar o crescimento de células cancerígenas. Além disso, o processo de conservação pode eliminar muitos dos nutrientes que encontramos nos vegetais frescos. Por exemplo, o brócolis e a couve-flor são conhecidos por suas propriedades anticancerígenas, mas quando processados, podem perder uma grande parte de suas vitaminas e minerais. Isso significa que, ao consumir vegetais processados, você pode estar deixando de lado os benefícios que esses alimentos poderiam oferecer. O sódio também é uma preocupação importante. Muitos vegetais enlatados contêm altas quantidades de sódio, que é usado como conservante.
O consumo excessivo de sódio pode levar à hipertensão e outros problemas de saúde, além de ser prejudicial para pessoas com doenças cardíacas ou outras condições crônicas. E quando se trata de câncer, uma dieta rica em sódio pode contribuir para a inflamação, que está ligada ao crescimento de tumores. Dito isso, é essencial ser consciente sobre a escolha de vegetais processados. Antes de comprar, sempre leia os rótulos e fique atento aos ingredientes. Procure opções com baixo teor de sódio, sem açúcar adicionado e com o menor número possível de aditivos artificiais. Melhor ainda, sempre que possível, opte por vegetais frescos ou congelados. Eles geralmente têm uma qualidade nutricional superior e são livres de aditivos. Em resumo, os vegetais processados podem parecer uma opção prática, mas muitos deles contêm ingredientes que podem ser prejudiciais à saúde. Eles podem elevar os níveis de açúcar no sangue, aumentar a ingestão de sódio e, em última análise, contribuir para o crescimento de células cancerígenas. Portanto, escolha sabiamente e prefira sempre os vegetais frescos ou minimamente processados para garantir que você está fazendo as melhores escolhas para a sua saúde. Os vegetais geneticamente modificados, OGMs, são um tema de discussão importante na alimentação moderna. Embora a biotecnologia possa oferecer algumas vantagens, a doutora Mindy Pelz alerta que o consumo desses vegetais pode não ser tão benéfico quanto parece e que eles podem contribuir para o desenvolvimento de células cancerígenas. Mas o que exatamente são os OGMs? São vegetais que foram alterados em laboratório para introduzir características específicas, como resistência a pragas, tolerância a herbicidas ou aumento do rendimento. Embora essas alterações possam melhorar a produção agrícola e reduzir a necessidade de pesticidas, existem preocupações sobre como esses alimentos afetam nossa saúde a longo prazo. Um dos principais problemas com os vegetais geneticamente modificados é a falta de estudos conclusivos sobre seus efeitos na saúde humana. Embora muitos órgãos reguladores, como a FDA e a OMS, afirmem que os OGMs são seguros para consumo, ainda há uma quantidade significativa de pesquisa necessária para entender completamente suas implicações. Muitos críticos argumentam que as alterações genéticas podem introduzir novas toxinas ou alérgenos nos alimentos, que podem não ser detectados nos testes iniciais. Além disso, muitos OGMs são cultivados com o uso intensivo de herbicidas e pesticidas, o que pode trazer riscos adicionais à saúde. Por exemplo, o glifosato, um herbicida amplamente utilizado em culturas geneticamente modificadas, foi classificado como um provável carcinógeno pela Organização Mundial da Saúde. O consumo de vegetais tratados com esses produtos químicos pode, portanto, aumentar a exposição a substâncias potencialmente nocivas, que têm sido associadas a vários tipos de câncer. Os OGMs também levantam preocupações sobre a biodiversidade e a sustentabilidade. As plantas geneticamente modificadas são frequentemente cultivadas em monoculturas, o que significa que uma única variedade é plantada em grandes extensões de terra. Isso pode reduzir a diversidade genética das culturas e aumentar a vulnerabilidade a pragas e doenças, que podem, por sua vez, levar a uma dependência ainda maior de pesticidas e herbicidas. Ademais, os OGMs podem afetar a saúde intestinal. Estudos recentes sugerem que a microbiota intestinal, a coleção de bactérias que vivem no nosso sistema digestivo, pode ser impactada pela ingestão de alimentos geneticamente modificados. Uma microbiota saudável é crucial para o sistema imunológico e a prevenção de doenças, incluindo o câncer. Portanto, a introdução de OGMs na dieta pode ter consequências inesperadas para a saúde intestinal e, por extensão, para a saúde geral. Diante dessas preocupações, a melhor abordagem é ser cauteloso ao escolher vegetais geneticamente modificados. Procure sempre informações sobre a origem dos alimentos que você consome e, sempre que possível, opte por vegetais orgânicos ou cultivados localmente. Esses produtos geralmente são livres de OGMs e têm uma menor probabilidade de serem tratados com pesticidas e herbicidas. Em resumo, os vegetais geneticamente modificados podem parecer uma solução moderna para os desafios da agricultura, mas eles trazem consigo várias preocupações de saúde e ambientais. A falta de pesquisas conclusivas sobre seus efeitos na saúde humana, a exposição a pesticidas e herbicidas e o impacto na biodiversidade são pontos a serem considerados.
A escolha consciente de alimentos pode fazer uma grande diferença na sua saúde a longo prazo. Os vegetais em conserva são frequentemente vistos como uma opção prática e conveniente para adicionar nutrientes à dieta. No entanto, a doutora Mindy Pelz alerta que esses alimentos podem não ser tão saudáveis quanto aparentam. Muitos vegetais em conserva contêm altos níveis de sódio e outros aditivos que podem causar danos ao nosso organismo e até alimentar células cancerígenas. Quando pensamos em vegetais em conserva, imagens de picles, cenouras, beterrabas ou até mesmo grãos de milho podem vir à mente. Esses alimentos são processados através de um método que os preserva por longos períodos, geralmente imersos em uma solução de sal ou vinagre. O problema principal com esse método é que o processo de conservação muitas vezes resulta em um aumento significativo no teor de sódio. O sódio é um conservante eficaz, mas seu consumo excessivo pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo hipertensão, doenças cardíacas e, em alguns casos, um risco maior de câncer. Estudos têm mostrado que dietas ricas em sódio estão associadas a inflamações no corpo. A inflamação crônica é um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de câncer. Quando consumimos alimentos que contêm muito sódio, estamos não apenas elevando nossa pressão arterial, mas também potencialmente criando um ambiente no corpo que pode favorecer o crescimento de células cancerígenas. Além do sódio, os vegetais em conserva frequentemente contêm aditivos e conservantes artificiais. Esses ingredientes são adicionados para melhorar a aparência, o sabor e a durabilidade do produto. Alguns desses aditivos podem ser prejudiciais à saúde. Por exemplo, os conservantes como o benzoato de sódio e os corantes artificiais têm sido associados a problemas de saúde, incluindo reações alérgicas, e em alguns casos, têm sido estudados por suas ligações ao câncer. Outro ponto importante é que o processo de conservação pode eliminar muitos dos nutrientes benéficos que os vegetais frescos oferecem. Vitaminas como a vitamina C, que é essencial para o sistema imunológico, e vários antioxidantes são sensíveis ao calor e ao processo de conservação. Isso significa que, ao escolher vegetais em conserva, você pode estar deixando de lado uma parte significativa de seus benefícios nutricionais. Por último, é importante mencionar que a maneira como os vegetais em conserva são armazenados e consumidos pode ter um impacto adicional na saúde. Muitas pessoas tendem a comer esses alimentos em grandes quantidades, o que aumenta a ingestão de sódio e aditivos. Uma porção regular de vegetais em conserva pode conter mais sódio do que a quantidade diária recomendada, colocando em risco a saúde a longo prazo. Diante de todas essas considerações, é essencial ser cauteloso ao incluir vegetais em conserva na sua dieta. Ao invés de optar por esses produtos, sempre que possível, escolha vegetais frescos ou congelados. Eles oferecem um valor nutricional muito maior e não contêm os excessos de sódio e aditivos. Se você decidir consumir vegetais em conserva, procure opções com baixo teor de sódio ou faça suas próprias conservas em casa, controlando os ingredientes e preservando os nutrientes. Em resumo, enquanto os vegetais em conserva podem ser práticos, eles vêm com riscos significativos à saúde. Altos níveis de sódio, aditivos artificiais e a perda de nutrientes são preocupações importantes. A escolha consciente de alimentos frescos e saudáveis pode ajudar a promover uma melhor saúde e prevenir doenças no futuro. E aí, pessoal? Chegamos ao final do nosso vídeo sobre os perigos dos vegetais que podem alimentar células cancerígenas. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que essa informação ajude você a fazer escolhas mais saudáveis na sua dieta. Lembre-se, a alimentação é uma das ferramentas mais poderosas que temos para cuidar da nossa saúde. Escolher alimentos frescos e evitar produtos processados pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos conteúdo novo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam se informar sobre o que estão colocando no prato. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas experiências, deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir vocês e responder suas perguntas. Até a próxima, e lembre-se, cuide do seu corpo, porque ele é o seu lar.